Então, vamos iniciar o nosso evento. Primeiramente, queria agradecer a vocês, a cada um, que eu já falei, quem ainda não falei, manda aí no chat qual município que você está falando. A presença de você aqui conosco é muito importante, né? Que a gente sabe que muitas pessoas são novas no serviço, ainda não passou por certas situações que conseguiu já entender um pouco mais desse trabalho de monitoramento da circulação viral da raiva. Então, a nossa web hoje é sobre isso. A gente vai falar sobre essa ação importantíssima de vigilância em saúde. Primeiramente, eu quero fazer alguns avisos que a gente sempre precisa quando a gente está fazendo eventos via plataforma digital, né? Que é para o bom andamento do evento. Então, a gente pede que todos vocês deixem desligados o microfone e a câmera do computador, para que não tenha interferência aqui durante a nossa fala, mas vocês estão livres, né, de conversar, expor opiniões, colocar sugestões no chat. Vocês têm um chat aí por essa plataforma que vocês podem colocar já a pergunta. Como eu falei, eu vou tentar respondê-las o quanto antes, se estiver dentro já do contexto que eu estiver falando, senão eu vou tentar responder no final, para a gente ficar toda hora voltando, tá? Mas vamos tentar sair daqui sem deixar nenhuma dúvida com vocês. Por mais que esses eventos a gente consiga deixar gravado, eu acho muito importante, né, a participação de vocês. E, assim, é um momento que a gente tem para conversar, mesmo à distância, né? Quem já participou dos outros, eu já falei isso, eu não gosto quando eu venho para uma web e todo mundo fica calado. Parece que ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Aí a gente fica sem saber. É muito importante esse momento de troca, mesmo à distância, né? A gente está ouvindo de vocês, o que está acontecendo, qual foi a situação nova que aconteceu, tá bom? Então, qualquer coisa, vão se manifestando aí no chat. Também a gente vai ter uma lista de frequência, quando for mais para frente eu vou colocá-la e já vou... Peço que municípios como Tocantinópolis, que tem 5 pessoas lá, assistindo esse evento. Então, cada uma delas vai ter que ter acesso a esse link e preencher individualmente a frequência, para a gente saber exatamente quantas pessoas estavam conosco, quem são essas pessoas, tá bom? Não esqueça de assinar, já já a gente vai disponibilizar também. Então, vamos dar início, né? Eu sempre gosto de tentar ser o mais pontual possível, e queria, né, primeiro me apresentar. Acho que é a primeira web que eu retornei a fazer sem máscara, né? Embora aqui na UFT ainda esteja usando máscara, eu tirei que eu estou sozinha aqui na sala. Então, eu sou Isa Alencar, eu respondo pela assessoria de zoonose e animais peçonhentos, onde a raiva, né, humana e animal está inserida. E a nossa conversa hoje é sobre essa ação, monitoramento da circulação viral da raiva aqui no nosso estado do Tocantins. Então, vamos iniciar tentando entender o que é, para que serve, né? Às vezes vocês fazem a ação, mas não sabem que ela tem esse nome, às vezes não entende a complexidade que é essa ação. Então, o que é? O que é essa ação, né? Na verdade, é um conjunto de ações que devem ser realizadas permanentemente, as equipes têm que estar preparadas para atuar no momento de emergência, mas também para manter ações constantes de vigilância. E ela é realizada pelo Serviço de Saúde, não só a gente, mas também esse serviço é feito pelas equipes da ADAPEC, tá? E ela é o conjunto, vocês, Secretaria Municipal de Saúde, a ADAPEC, o Laboratório Central como nosso laboratório de referência, encaminha para o Instituto Evandro Chaga, que é o nosso laboratório de referência nacional, que faz análise das amostras, né? E a Secretaria do Estado, a área de zoonoses, junto com vocês, tá bom? E para que serve? Essa é uma ação muito importante para subsidiar, né? Ela que vai dar o suporte às medidas de prevenção e controle da raiva humana e animal. Ela que vai nos ajudar, como ação de vigilância, a ter uma intervenção oportuna o quanto antes, para a gente evitar casos de raiva humana e também animal.
quais são essas ações que estão previstas, né? E já junto com elas eu vou falar sobre os objetivos, que eles estão bem entramelados entre si. Então, quando a gente fala monitoramento da circulação viral, a gente sempre pensa, é a coleta e o envio, você tem que ver se tem algum animal suspeito de raiva, vai lá, coleta a amostra e envia para o LACEN e espera o resultado. Mas será que é só isso? E para que serve isso, né? Por que a gente faz isso? Então, o carro-chefe e o que vai fazer com que a gente realmente faça as outras ações, vai ser o princípio, né, de tudo, vai ser justamente esse monitoramento de animais suspeitos para raiva, estar atento, e quando encontrá-los, ou animais com vínculo epidemiológico para raiva, a gente vai precisar coletar a amostra e enviar para ver se realmente aquele animal estava confirmado ou não para a raiva. E é essa coleta e envio de amostra realizado por vocês, né, e enviada ao Laboratório de Saúde Pública LACEN, que trouxe esses resultados aqui, essa quantidade de amostras encaminhadas, que eu trouxe uma série histórica de 2016 a 22, as espécies enviadas foi canina, felina, morcegos, primatas não humanos, são nossos macacos, né, e capivara. Eu queria que vocês notassem aqui que 16 a 18 teve mais de 500 animais enviados por ano, né? Que até aqui a gente a gente fazia o envio de amostras eram preconizadas, né? Que cada município, nós temos 139 municípios, e cada município encaminhasse pelo menos 12 amostras ao ano, independente de ter vínculo, ter associação ou não com raiva, tá? Então eram amostras não tão qualificadas, nem todas eram qualificadas para investigação de raiva, mas como tinha essa meta para se cumprir, eram enviados. E foi necessário acontecer isso, porque a gente estava ainda com medo, né, de ter, nacionalmente, foram normas instituídas pelo Ministério da Saúde, a gente estava com resquício de ainda poder ter a variante canina aqui no nosso território. A partir de 2018, na verdade, essas amostras passaram a ser qualificadas, então o LACEN só recebe, só encaminha para o IEC, Instituto Evandro Chagas, se essas amostras realmente tiverem algum vínculo para a raiva. A gente começou a ter uma diminuição na quantidade de cães e gatos enviados, né? O morcego, ele tem se mantido, né? Hoje é um dos animais que mais tem sido enviados. A gente melhorou também um pouco a vigilância de primatas não humanos, que hoje ela desde 2017, é uma vigilância compartilhada com a febre amarela. Então, assim, a gente teve uma diminuição de cães e gatos, mas ela é justificável até certo ponto, porque não pode, assim, 2020, só 4 animais em 139 municípios. Será que no estado todinho só 4 animais foram suspeitos para raiva? Então, eu acho que algumas aqui estão esquecendo que tem que estar alertas constantemente quanto a essa vigilância de ver se tem realmente animais suspeitos para raiva, que tem algum vínculo epidemiológico, para conseguir coletar amostras e enviá-los ao LACEN. Como eu falei, essa ação de coleta e envio ela pode ser feita tanto pela Secretaria Municipal de Saúde quanto pela DAPEC, e ela tem que ser uma ação constante, né? Porque agora não tem que mandar pelo menos 12 que você, não vou mandar, não é obrigado, não vou mandar. Mas aí você vê gente falando que tem um animal com sintoma neurológico e você não vai lá coletar a amostra. Você tem cães e gatos que foram observados por 10 dias porque agrediram alguém e você não morreu dentro desses 10 dias e você não conseguiu coletar essas amostras. Então, nós estamos meio que ficamos silenciosos demais para isso daqui, para esse monitoramento desses cães e gatos. Então, a partir daquela coleta e envio, né, para os laboratórios, vocês, né, como secretaria municipais, pela quantidade de animais que foram enviados ao LACEN, a gente teve esses últimos resultados
de espécies animais com diagnóstico positivo para a raiva. Em 2017, foi o nosso último caso em cão, mesmo sendo cão que veio a óbito, a variante isolada foi de morcego, então a transmissão foi por meio de morcego, ele foi espoliado, ele comeu um morcego, né? Foi arranhado por um morcego para ver essa transmissão. Em 2018 e 2019, a gente só teve morcegos confirmados para a raiva. Morcegos não hematófagos, entregues pela equipe municipal de Palmas, que hoje é a equipe que mais tem encaminhado a amostra, tanto de morcegos quanto de primatas, tá? Então, a gente precisa estimular, né, junto com nossos colegas, esse monitoramento, saber se realmente não está sendo feito ou se realmente não está sendo encontrado animais que tenham aquele vínculo para a raiva que já já a gente vai fazer. E lembra que eu falei que além da Secretaria Municipal de Saúde, a ADAPEC também coleta? Se a gente fosse ter um cenário epidemiológico da ocorrência do vírus rábico no Tocantins, só por isso aqui a gente ficaria até mais tranquilo, né? Só que olha só, esses são resultados de amostras, né, positivas, aqui tem só os positivos, de animais coletados pelas equipes da ADAPEC. Então, em 2021, nós tivemos 22 animais positivos. Eu não trouxe o mapa aqui, mas se a gente for ver, vai ter uma distribuição, né, importante pelo estado. Em 2022, nós já tivemos 5 animais positivos, inclusive um aqui em Palmas, tá? Então, assim, aqui também não são todos os animais que morrem que eles conseguem coletar, mas eles têm como eles têm uma equipe em cada estado, em cada município que responde para aquele município, como a gente também tem, eles conseguem um número, eles não coletaram só isso, mas as positivas foram essas. E em bovinos e equídeos, a raiva geralmente é transmitida por morcegos hematófagos, tá? Então, por isso aqui a gente vê que existe a circulação do vírus rábico em nosso estado, complementado também com a ação das equipes do município, tá? Mas eu imagino que ainda assim o número de animais que a gente consegue confirmar é pouco em relação à nossa realidade. A outra ação prevista dentro do monitoramento da circulação viral, e por que a gente faz ela, né? Um dos objetivos é a identificação das variantes virais. A gente tem vários tipos, né, de variantes. O vírus é um só, mas tem algumas diferenças entre eles. A gente tem o que a gente chama variante canina, que é aquela que daria aquela raiva furiosa, o pessoal de antigamente que fala que via muito cachorro louco no mês de agosto, no mês de setembro, né? A transmissão dela é muito rápida entre os cães e os gatos, principalmente entre os cães. Então, temos 2 variantes que são canina, temos 3 variantes que são de morcegos, e temos algumas variantes que são de animais silvestres. Aqui no estado, a gente já conseguiu identificar a canina, de morcego, e, por último, a gente, desde 2000 para cá, a gente só tem encontrado a variante de morcegos, mesmo em cão, mesmo em pessoas, tá? E através desse, por que é importante a gente tentar achar essas amostras de animais possivelmente positivos para suspeitos para raiva, coletar, encaminhar para o diagnóstico para a gente ter aquela confirmação, como a gente viu anteriormente. Porque esses animais positivos, nesses determinados territórios, eles vão nos ajudar a determinar as áreas de risco de transmissão. E também vai deflagrar algumas ações, né? E esses locais de animais positivos são chamados focos da doença, seja um bovino, um equino, seja um cão, seja um gato. Quem já teve um animal positivo no seu município sabe que a partir disso a gente faz algumas outras ações, né? E quais ações que podem ser deflagradas? A gente tem uma campanha de vacinação em massa, se for a variante canina, mesmo com a de morcego, não,
Pelo manual de vigilância contra zoonose, ela não está determinada, mas dependendo da situação, a gente pode fazer também, tá? Ela vai determinar se essa campanha de vacinação antirrábica vai ser em massa ou em áreas restritas de bloqueio, que é naquela determinada região onde aqueles animais foram encontrados positivos, naqueles outros animais que estiveram ali próximo a ele. A partir desse animal positivo, a equipe de vigilância do município, de cada município, tem que verificar se teve pessoas expostas a ele, ao contato com a saliva, se foi agredida, mordida por aquele animal, para serem encaminhados ao atendimento antirrábico humano. E também, naqueles locais, são feitas ações de educação e saúde. A gente tem que fazer tanto com os profissionais alertando que houve a circulação, e foi comprovada a circulação do vírus ali, e também para a população, especialmente aquela população daquele território do animal positivo, tá? Lembra que eu falei que tem alguns tipos de variantes do vírus, né? Então, tanto o animal, se é o cão ou o gato, se é o bovino, se é o equino, quanto ao tipo da variante que foi identificada, ela vai determinar quais as ações serão desenvolvidas. Eu queria deixar aqui uma atividade para vocês. Aqui, como é muita coisa, eu não vou conseguir falar sobre isso, mas eu queria que todos vocês pegassem o Manual de Vigilância contra Zoonose do Ministério da Saúde 2016 e lessem a parte da raiva, bem no comecinho, para vocês verem que eles distribuem as ações, tanto de prevenção quanto as de controle. As de controle daquela situação vai depender de qual variante e animal que estava envolvida ali naquela confirmação da doença, tá? Aí, dependendo dessas duas características, aí a gente, principalmente da variante do vírus, é que vão ser determinadas quais ações vão ser realizadas, tá? E qual a importância desse monitoramento, né? Não é só coletar, enviar a amostra, esperar o resultado e não vai ser feito nada em relação àquilo. Na verdade, isso de coleta e envio para o diagnóstico é apenas o princípio, né? O início das ações que serão realizadas. Então, ela vai servir para subsidiar as medidas de prevenção e controle da raiva humana e animal nos territórios, tá? Então, ela é uma ação importantíssima. Ela não é para ser esquecida no meio das N atribuições que vocês têm que estar vigilante constantemente. Eu preciso mandar um número X de amostra? Não. Mas se vocês todo mês vão ter algum animal, cão ou gato que agrediu uma pessoa, que vai ficar em observação por 10 dias, se ele morreu ali, vamos coletar a amostra. Um animal que morreu atropelado, né? Um morcego que a população entregou para vocês, que achou morto. Tá? Então, eu não acredito que aquela quantidade de animais que são enviados são só aqueles em todo o estado, né, que a gente tem com vínculo para a raiva durante o ano, tá? Agora vamos falar quem é responsável pelo monitoramento do quadro de saúde dos animais e de coleta dessas amostras. A gente já falou que essa ação é realizada pelas equipes de vigilância, né, pelos serviços de saúde, seja serviço de saúde humana quanto animal, né? Aqui é humano e animal, aqui também é humano e animal. A DAPEC trabalha bastante nessa parte de educação e saúde, tá? Então, olha só, a gente e vocês das secretarias municipais têm que realizar esse monitoramento, é responsável pelo monitoramento das espécies cão, gato, os primatas não humanos, tanto para a vigilância de febre amarela quanto para a raiva, morcegos que as pessoas encontram mortos, né? Algum outro animal silvestre que é encontrado morto, se há encontrar atropelado também. Então, essa vigilância tem que ser feita por vocês. Já a parte de animais de produção, monitoramento e controle de abrigos de morcego, hematófagos, aqui é a da PEC, tá? Então, assim, apareceu na minha casa um cão que eu acho que ele está em comportamento estranho. Eu vou avisar quem? Eu vou avisar a da PEC ou eu vou avisar vocês dos municípios? Eu vou avisar a minha Secretaria Municipal de Saúde, né? Agora, se eu tenho uma fazenda, o meu cavalo está com sintomas neurológicos, está com comportamento estranho, caiu,
Eu tenho a ciência que aquilo pode ser raiva, eu não vou avisar, eu posso até avisar vocês, vocês vão orientar, olha, eu preciso que vocês também façam sua notificação junto à DAPEC. O produtor tem que enviar junto à DAPEC. A DAPEC vai se responsabilizar de fazer a investigação, coletar a amostra e enviar, tá? Então, só reforçando essa vigilância da raiva, a gente já falou várias vezes, né? Ela é compartilhada entre os órgãos de saúde. E no caso de uma pessoa, tanto um quanto o outro órgão atua, né, em ações de prevenção. Às vezes a DAPEC soube de uma pessoa espoliada por morcego que não buscou unidade, ela orienta para a pessoa ir lá. A pessoa que teve contato com um equino, com suspeita de raiva, orienta a pessoa para ir, mas também a gente orienta vocês também para complementar essa investigação, tá bom? Hoje eu não vou falar sobre a doença raiva, mas a gente vai falar algumas coisas importantes, como eu já estou falando aqui, né? Uma coisa que eu queria não deixar de falar é quanto a quem pode adoecer e transmitir a raiva. Eu sempre gosto de lembrar, porque tem alguns profissionais que ainda acham que uma serpente pode transmitir a raiva, que um jacaré, né? Alguns outros animais. E olha só, a raiva ela pode acontecer, né? E ser transmitida entre todo ser vivo que seja mamífero. Dentre esses, nós temos alguns animais de baixo risco. São os ratos que vivem junto às pessoas, coelho, rãs. Mas tirando esses, é muito importante reforçar que animal silvestre são considerados de alto risco, assim como cão e gatos errantes de rua, que eles muitas vezes não têm o histórico, né, de vacinação, têm contato com vários animais, têm acesso livre a um morcego, alguma coisa, tá? Mas também os animais de produção. E a gente, né, como nosso principal motivo de toda essa vigilância para a doença raiva. Lembrando que a raiva ela mata. Hoje estamos com a situação em Minas Gerais de 3 pacientes confirmados com a doença de uma aldeia indígena lá, outra pessoa suspeita, devido à transmissão por morcego. Já foi isolada a variante por morcego, tá? Então a gente não pode cochilar, como a gente fala, né? Quando se trata de raiva, porque vai levar ao óbito a pessoa, vai levar ao óbito os animaizinhos também, tá? Para os animais não tem tratamento, para a gente vai se tentar um tratamento, mas a maioria das vezes não tem um bom resultado, tá? E como que esse monitoramento ele deve ser realizado pelas equipes de vigilância das secretarias? A ADAPEC tem toda a formação dela, todo o trabalho junto aos técnicos da ADAPEC. A gente vai falar agora exclusivamente de vocês. Como que ele deve ser feito? Ele deve ocorrer permanentemente, como eu falei, em todos os municípios. Isa, eu não tenho uma equipe, eu não tenho uma pessoa que colete a amostra. Vamos tentar se organizar, porque ninguém sabe o dia que vai aparecer um animal suspeito lá, tá? Para o suspeito ou com um vínculo epidemiológico que você vai precisar coletar essa amostra. Então, a equipe municipal deve ficar alerta para a ocorrência de animais com vínculo. Eu já falei várias vezes isso, já eu vou falar o que é isso, vínculo epidemiológico, quais são as situações, tá? Ela tem que estar preparada para atuar na coleta, no envio dessas amostras, por isso que hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, e também de realizar medidas de prevenção e controles da raiva, demandados pela suspeição e ou confirmação de raiva em animais ou humanos. Quando você for ler lá o manual de vigilância, que é a nossa atividade para casa, ele vai dizer a partir de animais confirmados. Só que olha só, quem manda a amostra para o LACEN sabe que tem demorado bastante o nosso retorno, né, do diagnóstico dessas amostras. Então, não tem como a gente esperar 4 meses, esperar o resultado, para depois você ir fazer a intervenção naquele local. Por isso que eu coloquei aqui suspeição. Porque se você teve um cão com suspeita de raiva, uma fazenda X lá, você vai lá naquela fazenda, vai coletar a amostra, você vai ver se alguma pessoa ali vai estar
teve contato, exposição àquele animal, para encaminhar para a profilaxia, e nós vamos fazer um bloqueio de foco ali naquela fazenda, e se ela tiver uma ligação, aquele animal teve alguma possível ligação com aqueles animais daquela região, aqueles animais também vão entrar nesse bloqueio, tá? Não dá para a gente esperar 4 meses, 3 meses, para retornar lá, quando com 3, 4 meses já pode ter um caso de raiva humana em casa em outros animais. Por isso que aqui a gente trabalha com a suspeição. Ah, Isa, por que demora? Nós não temos um laboratório aqui no Tocantins, então o LACEN recebe, quando ele tem uma quantidade X de amostra, ele encaminha para o Instituto Evandro Chagas no Pará, dependendo da demanda lá de serviço, é que eles vão retornar com o resultado para a gente. E algumas amostras também elas são rejeitadas, né? Ou porque não estão completas, não foram coletadas corretamente, tá bom? Ó, o colega aí de P1, a colega, mandamos uma amostra em novembro e até hoje não recebemos resultado. Nós estamos nessa situação mesmo, mais de 4 meses, né? Infelizmente, a gente tem esse déficit, né, atrapalha a nossa ação de vigilância. Vocês conseguiram coletar, mas também eu tenho certeza que vocês foram lá e já fizeram essa ação, né, prévia junto àquela localidade ali. A gente já trata como um possível foco, tá? Posteriormente, se houver algum resultado positivo, aí a gente vai, se necessário, complementar as ações, tá bom? Eu falei várias vezes, animais com vínculo epidemiológico. E para cães e gatos, o que é isso, vínculo epidemiológico? Lembra que eu falei que antigamente vocês enviavam uma quantidade muito grande de amostra, de cão e gato, porque tinha que mandar 12, pelo menos. Aí era animal que morria com câncer, era animal que morria pela leishmaniose, que vocês eutanasiavam, né? Então, assim, você sabia que não era raiva, mas você mandava mesmo assim que tinha que cumprir o número X. Isso acabou. O que agora a gente olha e diz, não, essa é uma amostra que é qualificada tem um vínculo epidemiológico para a raiva. No caso, cão e gato, sinais neurológicos, né, que a raiva a gente sabe que é uma infecção neurológica. Esses animais vão a óbito sozinho, por isso também que a gente observa eles, a recomendação é observa eles por 10 dias, que eles vão vir naturalmente a óbito. Em alguns momentos se faz a eutanásia, mas na maioria do caso, tendo como deixar ele a observação, a gente vai aguardar, tá? Então, animais com sintomas neurológicos, animais que morreram no período de observação de 10 dias após uma agressão. A pessoa buscou atendimento, está lá fazendo a profilaxia da raiva, ou vai iniciar só depois desse período de observação de 10 dias. A partir do momento desse paciente buscando a unidade, é muito importante vocês da vigilância estarem atentos também ao quadro de saúde desse animal. Então, durante esses 10 dias, se ele não morrer e não sumir, a gente vai e ele estiver bem, sadio, a gente vai descartar a raiva, tá? Agora, se ele morreu ou sumiu, você não sabe de quê, mas ela é uma amostra qualificada com vínculo epidemiológico para a raiva, que a raiva leva ao óbito em cerca de 5 a 7 dias. A gente observa por 10 dias mais por segurança, tá? Então, esse animal estava com raiva, no momento daquela agressão, ele vai morrer dentro desse período. Animais que foram encontrados mortos por atropelamento ou sem causa definida, é muito importante também você estar preparado em encaminhar essas amostras, que esses animais, somente se ele morar na rua, uma das causas pode ser a raiva, e um animalzinho, um cão ou gato, para ser atropelado, porque ele já estava com alguma coisinha, né? Alguma coisa para não estar tão esperto, né? E também animais suspeitos, advindos de clínicas particulares, faculdades ou outros estabelecimentos médicos veterinários, que evoluíram a óbito ou foram submetidos à eutanásia. Quando que a gente vai realizar a eutanásia para cães ou gatos suspeitos de raiva? O que é recomendado? É deixar ele isolado, desde que não haja risco de agressão para outras pessoas, e observá-lo por 10 dias. Sendo raiva, ele obrigatoriamente vai morrer sozinho. Só que existem situações
que não tem como deixar esse animal amarrado, colocado no canto. Já teve município que falou, os donos não estão aguentando de ver o animal aqui sofrendo, gritando, não estão conseguindo ficar com esse animal aqui. Deixou ele lá, mas ele só piora, né? Ele está sentindo uma dor imensa, ele está com febre, ele está só progredindo, fica paralítico, começa a não comer, não beber. É um sofrimento muito grande e às vezes o dono não tem onde deixar, vocês não têm uma unidade de vigilância zoonose, algum local que deixe eles também. Então, em algumas situações é recomendado sim a eutanásia, mas o ideal é o quê? A gente aguardar esses 10 dias, que vai ser também uma maneira da gente poder confirmar não, mas pelo menos se o animal permanecer vivo durante aqueles dias, a gente vai descartar a raiva, tá? Então, o que fazer quando suspeitar de raiva em cães e gatos? Então, se ele está com um comportamento estranho ou se ele agrediu alguém, deixar ele contido em observação por 10 dias, preferencialmente lá na casa do proprietário. Os municípios que têm uma unidade de vigilância zoonose, que tem um local para deixar, né, o animal, e o proprietário preferir entregar, vamos, até para não estar vendo aquela situação do animal defiando, né, sofrendo. Então, se possível, recolhe, que aí já está lá dentro da unidade de vocês, e na hora que ele morrer, vocês já vão estar com o animal lá, não vai ter que deslocar num horário, até às vezes fora do horário de serviço, para ir lá e coletar essa amostra. Então, também vai facilitar a coleta de amostra, tá? O proprietário, se ele deixar esse animal lá na casa dele, a gente tem que orientar que ele evite o contato direto com esse animal, vai deixar ele isolado. Pode colocar água, comida, mas põe e sai, tenta não pegar no animal, não pegar, nas vasilhas com luva, tá bom? E ele tem que ser ciente de avisar imediatamente sobre o agravamento do animal, ou morte, para vocês irem conseguir coletar aquela amostra em tempo oportuno, tá? O ideal é o quanto antes, após a morte. O pessoal do LACEN já falou para a gente que até 48 horas, o animal, se estiver na sombra, a gente ainda poderia estar coletando. O Rodolfo, quem é da época do Rodolfo, ele recomendava com muito mais tempo fazer essa coleta, tá? Mas vamos preconizar pelo menos 48 horas para a gente encaminhar essa amostra. Então, a gente vai deixar o proprietário monitorando o animal, mas também vocês têm que monitorar junto, porque esse proprietário às vezes não vai avisar, vai esquecer, não vai dar importância àquilo lá. Então, às vezes o animal morre, ele teve contato com aquele animal e ele não retorna à unidade. E podem, a raiva ali naquele momento de descuido, ser transmitida para aquela pessoa, tá bom? O animal em observação veio a óbito em até 10 dias, tem que ser coletada a sua amostra, e o animal com melhora clínica ou vivo após 10 dias. Por que melhora clínica? A raiva, o que é que a gente fala? Ela é uma doença progressiva. Eu não estou hoje ruim, amanhã eu melhoro, no outro dia eu pioro um pouquinho, depois eu melhoro um pouquinho, não. Eu estou ruim, eu fico muito ruim, eu fico pior, paralítica e vou a óbito, tá bom? Então, ela é progressiva. Por isso que a gente fala que essa observação é muito importante, que pelo menos se o animal permanecer vivo ali, houver uma melhora clínica, a gente vai ter certeza que aquilo não é raiva, em cães e gatos, tá, pessoal? E quando que a gente vai suspeitar de raiva em mamífero silvestre? A gente viu que a gente tem que monitorar cães e gatos, mas também a gente tem que monitorar os animais silvestres, né? Então, o ideal é a gente avisar, quando vê algum animal, a população ligar para vocês, tem uma raposa aqui com comportamento estranho. É muito importante vocês também agirem em conjunto com o órgão ambiental, né? Você não vai eutanasiar esses animais, a não ser que seja uma ação em conjunto com o órgão ambiental. Vocês sabem que animal silvestre é pior no Brasil matar um animal silvestre do que matar uma pessoa, né? A pessoa, você às vezes fica vivo, fica ainda, escapa da cadeia. Esses animaizinhos, não. Então, assim, a gente suspeitando dessa doença nesses animais, eles muito provavelmente vão ficar bastante agressivos e também eles vão vir a óbito. Então, a gente soube da situação,
vai tentar monitorar ali, ver se recolhe ele junto com o órgão ambiental, para deixar ele em observação, tá? Morreu também, vai providenciar a coleta. E é muito importante. O ano passado a gente teve um caso, 2 casos, né, transmitidos devido ao contato com raposa doente. Então, uma mulher que foi agredida no dedo por uma raposa, ela buscou imediatamente a unidade, teve o dedo amputado, mas não fizeram a profilaxia da raiva nela, e a animal, a raposa estava com raiva. E uma outra situação que a princípio achou que era o gato que transmitiu para uma criança, mas depois de uma investigação minuciosa verificou-se que houve ali naquela região um histórico de uma raposa que também estava doente. Então, o monitoramento desses animais, o aparecimento desses animais com um comportamento estranho, agressivo, é muito importante também para a nossa vigilância da raiva, tanto de humanos quanto animal. Então, o animal apareceu morto, o primatas não humanos, macaco é o mais comum, né? Porque vocês já fazem esse monitoramento para febre amarela. Então, quando possível, também vai coletar a amostra para raiva. E os demais é quando encontrar. E o morcego, vocês vão sair capturando o morcego? Não, né? Vai ser uma outra ação que vai acontecer isso. Mas morcego que eu cheguei em casa, tem um morcego caído, se eu sou uma pessoa que fui esclarecida por vocês, eu vou saber que eu tenho que ligar para vocês e vocês recolherem esse animal, que é um animal muito importante para a nossa vigilância, independente dele ser aquele morcego hematófago ou não. O morcego caído, ele está doente, né? E uma das doenças pode ser a raiva. Então, morcego caído ou morto, enviar um animal inteiro. Esse é o melhor para vocês enviarem para o LACEN, que não precisa abrir caixa craniana, vai mandar um animal inteirinho, tá bom? Quanto à coleta de morcego, ela no estado ela é feita de morcegos hematófagos pela DAPEC, e em algumas situações a gente está com a equipe de Palmas, né, se preparando para também começar a atuar em casos de agressões em humanos, tá, com essa ação. Deixa eu só ver uma pergunta aqui do Jonathan Coelho. Sua gente endemias de P1, até quantos dias depois do óbito deve ser feita a coleta em cães? No caso, a recomendação é até 48 horas, tá, Jonathan? É possível ainda. Desde que o animal esteja na sombra, né? Às vezes a pessoa enterrou, aí tá ali mais conservadinho, tá bom? Antigamente se mandava até com mais de uma semana, a recomendação era essa. Só que também os laboratórios também têm mais um critério maior, né? De uma amostra em um maior estado de decomposição, eles chegam a não receber. Embora já teve algumas situações que o vírus rábico ele foi identificado em animais, né, com mais de uma semana até, tá bom? E quais são os vínculos epidemiológicos para a raiva em mamíferos silvestres? Lembra que eu falei que ele vai estar com comportamentos estranhos, mas vocês não vão eutanasiar, a não ser numa situação junto com o órgão ambiental ali daquela região, vocês chegaram ao consenso que tinha que ser feita aquela eutanásia, tá bom? Mas geralmente eles vão ser encontrados mortos e entregues pela população, seja morcegos, macacos, né? Demais mamíferos silvestres, raposa. Aqui em Palmas tem a característica das capivaras do Parque Sesama. Quando vem a óbito, a equipe da UVCZ de Palmas, quando possível, ela vai lá e coleta a amostra, quando ainda está em tempo hábil, tá bom? Então, vai agir nessa maneira. Isa, morreu um cavalo na fazenda do seu João. Ele ligou para a gente aqui da vigilância de Ipium, digamos. Eu vou lá coletar a amostra desse cavalo? Não, não vai. Você vai orientar o produtor a avisar imediatamente o escritório da DAPEC. Para garantir, você vai lá também na DAPEC e vai explicar, tá? O senhor tal, porque às vezes ele vai e não quer conversar com a DAPEC. Mas é muito importante o produtor, o proprietário desse animal, ter a consciência que ele é notificador, ele é um ator muito importante na vigilância da raiva também. Então, quando acontece alguma suspeita de raiva nesses animais de produção, a DAPEC tem que ser imediatamente avisada e ela vai proceder com essa investigação, tá? Vai investigar, vai fazer ações de educação e saúde, assim como a gente faz no caso de cão ou gato, tá bom? E vai coletar a amostra, certo?
O John está falando aqui. Esse dessa coleta que fizemos em novembro, creio que foi descartado, já que a amostra estava totalmente triturada. Não sei se foi, pois está entrando em decomposição, ou foi pela forma que o morador eutanasiou. Você tem que verificar quem tem a pessoa do cadastro no GAL, Jonathan. Ele vai conseguir acessar o GAL do LACEN, que é o sistema do LACEN, que a amostra foi cadastrada. Aí ele vai verificar lá. Amostra encaminhada, ou se já tem um resultado, ou se não enviada. Descartada, ele vai dizer por que que tem, por que que não foi. Qualquer coisa, liga lá no LACEN, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, a gente já entendeu sobre vínculo epidemiológico, não foi? Agora a gente vai entender sobre a coleta dessas amostras. Para cães, gatos e mamíferos silvestres, exceto o morcego, como eu falei, morcego é o animal mais fácil de vocês encaminhar para o LACEN. Vai enviar um animal inteiro. Por quê? Primeiro que o morcego lá no IEC, Instituto Evandro Chagas, ele vai ser identificado por espécie, tá bom? E eles vão precisar passar um suave na glândula, na cavidade bucal dele. Eles vão também fazer análise da amostra de encéfalo dele, tá? Então, vai mandar o animal inteiro. Ótimo, facinho, né? Agora, cães, gatos e mamíferos silvestres a gente não vai poder mandar, né? Um macaco inteiro, uma capivara inteira, né? Um cão. Então, a gente vai só enviar fragmentos do tecido nervoso, né? O encéfalo do animal para o LACEN. Lembrando que para primatas não humanos, macacos, as amostras, quando possível serem coletadas, vão ser coletadas tanto para raiva, que é material do encéfalo, quanto para febre amarela, tá? Que tem os órgãos que são importantes para o diagnóstico de febre amarela. No caso de, lembrando que, outra coisa, além de verificar, que vocês têm que verificar, se vocês têm uma equipe capacitada para fazer essa intervenção, essa coleta de amostras, essa equipe, que é aquela pessoa, aquele técnico, que vai lá coletar a amostra de cérebro de um animal suspeito para raiva, olha só, está se expondo, né? Pode acontecer um acidente ali. Então, olha só, esses técnicos que vão lá coletar a amostra de encéfalo de cão, gato, do macaco, eles, para a raiva, eles precisam estar com a titulação de anticorpos, ser dosado esses anticorpos, para poder, e esses anticorpos têm que ser monitorados anualmente. Equipes de vigilância, coordenadores de vigilância, verificar quem são os técnicos. Se acontecer amanhã um cão suspeito de raiva, veio a óbito. Quem vai lá coletar? Vocês vão identificar quem são essas pessoas e vai verificar o histórico vacinal deles. Se houver dúvida, vai mandar lá no Raiva Tocantins. Isso, eu tenho o seu João e o seu Antônio. O seu João tomou tantas vacinas em tal ano. O seu Antônio nunca tomou vacina antirrábica. Como é que eu vou iniciar o esquema deles? Eu gosto que vocês mandem por e-mail, porque aí eu respondo por e-mail e está lá tudo, a informação, como deve proceder. Tá? Algumas equipes de município já sabem como conduzir isso. Então, tem aquele servidor que nunca tomou vacina antirrábica, vai iniciar um esquema que a gente chama de pré-exposição, que a gente tem uma nota técnica em revisão, logo mais a gente vai divulgar ela. Tem aquele servidor que já tem um histórico de vacina, a gente vai avaliar com quanto tempo, né, foi essa vacina, ver qual foi a última dosagem de anticorpos, como se faz essa dosagem de anticorpos. Coleta uma amostra de sangue, processa o soro e encaminha para o LACEN. Por que isso? Porque essas pessoas que atuam podem ter esse risco permanente e de exposição ao vírus rápido, eles precisam ter uma titulação de anticorpos satisfatória, que a gente chama. Porque se houver algum acidente, se por acaso houve alguma transmissão daquele vírus, a pessoa vai estar protegida para que não adquira raiva devido a uma ação do seu serviço, tá bom? Então, vocês, técnicos municipais que coletam amostra de encéfalo de cães suspeito para raiva, não é quem coleta só amostra de sangue de animal para leishmaniose, não é para quem faz vacina antirrábica. Agora, se você coleta cérebro e faz vacina e faz coleta, aí tudo bem, mas se tem que ter a coleta de amostra para a raiva,
para poder entrar com prioridade para esse monitoramento que a gente chama controle sorológico anual, enquanto estiver na ação de risco, na atividade de risco. Luciene está perguntando, no caso do município igual a Santa Rita, que não tem CCZ, onde é aconselhável realizar essa coleta? A gente tem várias situações, né? E já teve alguns problemas, né, em alguns municípios. O ideal é vocês tentar estruturar pelo menos algum cantinho para fazer essa coleta, né? Dentro lá da unidade, junto ao local que a equipe fica, né? Mas às vezes você pode realizar na própria fazenda, um boi e um cavalo, quando é suspeito de raiva da PEC, faz lá na própria fazenda, então leva o animal para fazer, né? Mas aí o ideal seria você ter esse local, igual as unidades de vigilância zoonose, que são os antigos CCZ, tem, né? Aí é tudo bem arrumadinho, o servidor fica de pé, né? Não precisa ficar emborcado no animal. O ideal é você ter isso. Não tendo, a gente vai tentar coletar, pelo menos numa sombra, né? Que vocês... E num local também que não... O mais... Que não envolva crianças, tirar a criança dali, tirar, às vezes, o proprietário, né? Então, assim, tentar achar um local menos inóspito possível, né? Mas também conversar com sua equipe que vocês precisam ter esse local. Vocês vão ter cães suspeitos de leishmaniose, vocês vão levar ele lá na unidade de zoonose, lá no departamento que vocês ficam, o pessoal da endemias, né? Para coletar a amostra de sangue ali. Às vezes aquele local também poderia ser utilizado. Mas desde que seja um local que possa ser limpo, posteriormente ter uma mesa adequada, né? Tá bom? Aí, cada município tem que se organizar conforme as condições. A Luziane está dizendo que nem tem laboratório ou sala específico para isso. Se possível, dependendo do local onde aconteceu, tentar fazer lá. Tinha alguns municípios que iam até o lixão fazer. Eu não acho nenhum local bom para vocês, né, que estão fazendo aquela ação lá, mas o cão, ele pode ser descartado lá, ou se o município tiver algum recolhimento de resíduos, né, de saúde, seria o ideal, porque são poucos que tem, né, a realidade de cada um são vocês que conhecem, tá bom? Mas ter um mínimo de conforto para vocês. E tentar evitar isso, a exposição, né, a outras pessoas daquele procedimento, tá bom? O Resivan de Filadélfia está falando que está precisando de capacitação. Até 2014, a Secretaria do Estado fazia essas capacitações. Eram unidas, né, as áreas técnicas de leishmaniose com raiva, e a gente fazia estrategicamente nos antigos CCZ, que hoje são unidades de vigilância zoonose, para demais municípios. Hoje a gente recomenda vocês entrarem em contato com as equipes dessas unidades de vigilância zoonose, para ir o Resivan de qual município? Que aí você tentaria marcar um dia para fazer esse treinamento lá com eles, tá bom? Aí depois você fala o município que a gente vê qual que seria o local ou alguma equipe mais próxima para vocês estarem fazendo esse procedimento, tá bom? Então, além da titulação de anticorpos que esses servidores têm que ter, devido ao risco, né, que você vai se expor a essa coleta de amostra de um animal suspeito de raiva, também a equipe tem que se organizar para ter os equipamentos de proteção individual e de coleta, né? Ninguém vai coletar de qualquer jeito com a faca, então tem alguns materiais também, eu trouxe aqui a relação deles, né? Lá no guia de vigilância a gente tem essa relação, na nota técnica de monitoramento da circulação viral, que ela também está em revisão, porque teve algumas mudanças, portaria, e também a gente quer inserir esse manual que a gente vai apresentar hoje aqui. Então, tem toda essa relação mínima, né, de equipamentos de proteção, é muito importante isso também, viu, Luziene? Vocês têm esses materiais para proteção
quanto também para a coleta, tá? A maioria não são materiais muito caros, tá bom? E tem que ter esse kit lá para vocês executarem a ação, né? Até porque retirar de um encéfalo não é tão moleza como uma coleta de sangue, por exemplo, tá bom? É bem mais. É uma ação mais. Precisa de maior habilidade e instrumentos corretos, tá bom? E o acondicionamento dessas amostras. Vocês foram lá, monitoraram o animal, conseguiram coletar a amostra. Como que eu vou acondicionar? A amostra para raiva, ela tem que vir para o LACEN congelada, tá? Você não vai colocar formol, não vai colocar nada. Você vai simplesmente pegar a amostra, fragmento do encéfalo, ou pegar o morcego inteiro, vai colocar dentro de um saquinho. Depois desse saquinho, vai colocar dentro de um frasco de rosca, tá? Um recipiente que possa ser vedado corretamente, fechado, né, com segurança, para que não haja extravasamento de líquido, e identificar essa amostra. Isa, teve 2 cachorros lá na fazenda de Seu João com suspeito de raiva. Eu vou pegar o encéfalo dos 2 e misturar? Não, você vai pegar um potinho, um saco plástico, um potinho para o cachorro, um saco plástico, um potinho para o outro, tá? Eles vão ter dias de óbitos diferentes, eles podem ter histórias epidemiológicas diferentes, e mesmo na mesma casa é para separar. Tá? Casas diferentes aí que precisa mesmo, tá bom? Cada amostra de animal é uma informação diferente. E o transporte. Essa amostra vai estar congelada, né, no município de vocês. Vocês vão transportar ela no isopor com gelo suficiente para ela não, preferencialmente não descongelar e ir ali refrigerada. Alguns municípios entregam direto no LSPA em Araguaína, outros a referência já é aqui o LACEN de Palmas. Então tem que prever que esse gelo, esse isopor, vai permitir o tempo do seu município para o LACEN, vai permitir que essa amostra chegue lá sem descongelar, tá bom? É muito importante a embalagem externa conter o nome do laboratório de destino, que é o LACEN, endereço completo, bem como o órgão remetente seu endereço. A gente vai ver também que vocês precisam mandar um ofício junto com essa amostra, já já a gente vai falar, tá? Os frascos utilizados, gente, tem que ter boca larga e capacidade maior que o tamanho da amostra, né? Para evitar extravasamento de líquido, contaminação ou dano ao material enviado. Tá certo? Para que vocês tiverem um trabalho tão grande de ir lá coletar, então vamos acondicionar direito para que não chegue a ser descartado, porque chegou lá ou descongelado, ou chegou com a embalagem extravasando, quebrada, tá bom? Essa aqui é a novidade de hoje que a gente tem para essa web. Muitos de vocês, às vezes vocês vão digitar uma amostra do LACEN, no GAU do LACEN pela primeira vez. Ah, Isa, eu não tive capacitação, e não é fácil. Eu resolvi fazer isso aqui junto com a equipe do LACEN, por quê? Eu estava lá em Augustinópolis, ano passado, e o pessoal da equipe de vigilância lá, eles acharam um morcego. Na verdade, fui eu que encontrei o morcego na casa que eu estava hospedada, né? E entreguei para eles. E quando passou um tempo, eles falaram: Isa, eu estou tentando aqui cadastrar no GAU e não estou conseguindo. Aí eu falei, né, as orientações que o pessoal tinha me passado lá, sem como que cadastrava, ele não conseguia. Eu fui lá, eu falo sem vergonha, que eu também não conseguia fazer essa análise. Então, o LACEN, desde aquela nota técnica 2020 para hoje, o GAU do LACEN, ele teve várias alterações. Então, assim, alguns campos ficaram meio difíceis de entender, a verdade é essa. Então, o que a gente fez? Foi eu, a Albeniza e mais o Paulo lá do LACEN. Nós sentamos, simulamos um cadastro de amostra, colocamos passo a passo aqui. Primeiro passo, entrar em GAU do LACEN, escolher biologia médica. Esse aqui é exceto só para o pessoal que já usa o módulo animal. Clicar em entrada, ou seja, um manual prático. Tá? O nome já fala. Então, vocês vão imprimir isso aqui, quem vai cadastrar a amostra
as próximas amostras, né, que vocês vão enviar, já vai ter esse roteirinho para facilitar. Ele só tem 2 páginas, vocês vão imprimir, deixar ele disponível aí com a pessoa que vai fazer os próximos cadastros, tá? Então, ele vai dizendo passo a passo. No campo notificação, se não, o que é que você faz? Escolher raiva, número de notificação. Vai colocar o número da notificação de episotia, já já a gente vai falar sobre isso, que precisa ter, tá? Aí o campo Senese está novamente o código. Uma coisa que eu queria falar para vocês é em relação a isso aqui, o paciente. A gente está em biologia médica, esse campo lá do GAL, ele fica até confuso, porque as amostras, esses mesmos campos são utilizados para amostras humanas, tá? Então, o que, que o pessoal do LACEN verificou? Que quando você colocar qualquer nome lá, ele exigiu o CPF, só que o animal não vai ter CPF, né? Então, se você for lá no paciente, identificação, tipo de paciente escolher vulnerável, aí ele deixa de exigir um CPF. Aí você consegue cadastrar melhor essa amostra, sem precisar colocar o seu CPF, o CPF do dono, né? Então, isso aqui é o campo a campo, mostrando, né, como deve ser feito. Outra coisa aqui, o paciente. Você vai escrever, o nome do cão é Bidu. Então, você vai colocar a espécie, é um cão, nome dele, Bidu, ou você vai botar cão, Bidu de João Fernandes, alguma coisa que identifique, mas eu preciso que vocês comecem com a espécie, é cão, é um gato, é um canino, um felino, é um morcego. O morcego a gente já vai ver outra coisa aqui, ó. Para morcego identificar com MNH, o que, que é isso? Morcego não hematófago ou MH. Não é muito homem, é morcego hematófago, tá? Então, é muito importante isso também. Para a vigilância, isso é uma informação extremamente importante. E para ir para o Instituto Evandro Chagas, já é bom ter essa identificação, tá bom? Então, você vai colocar morcego ou MH, a gente sabe que é espécie, né? E depois vai colocar o endereço ou a propriedade, tá bom? Só respondendo aqui, Joana Luiz está perguntando para mandar esse manual, já está lá no catálogo de vigilância, já vou passar para vocês conseguem baixar aí pelo computador também, tá? Outra coisa, eu posso passar para vocês quando eu tiver acesso à lista de frequência, que inclusive já está aí, tá? Para vocês assinarem, eu posso mandar nesses e-mails, mas eu quero que vocês aprendam a mexer no catálogo de vigilância, que os materiais novos que vão chegando vão estar lá, tá? E a Corpegiane está perguntando, encontrando um morcego morto, quantos dias para mandar para o LACEN? Se ele não... Eu recomendo vocês tentarem mandar, que às vezes ele está... A não ser que ele esteja, assim, realmente desmanchando, aí não, né? Em estado de putrefação, não. Diante daquela história que a gente viu, que às vezes mais de uma semana já teve animal positivo, se ele não tiver em decomposição, se ele tiver preservadinho ali porque estava numa sombra, né? Eu acho que vale a pena arriscar, tá? Agora, se chegou no LACEN e descartou, é porque realmente não tinha condição, tá bom? Aí, para cão e gato é que a gente estabeleceu mais isso de 48 horas. O morcego, geralmente, quando ele morre, ele começa a ficar sequinho, na verdade. Ele demora mais um tempo para se decompor, tá bom? Então, esse manual, não vou falar campo a campo, falei esses campos aqui para deixar bem vocês cientes que ele existe, que eu acredito que ele vai ajudar bastante, tá bom? Já já eu vou falar sobre essa notificação de episotias. E aqui também tem os elaboradores e aqui embaixo, os endereços de quem elaborou, se precisar tirar alguma dúvida, especialmente com o LACEN, tá bom? Então, vamos voltar aqui à nossa apresentação. A gente tem esse manual para ajudar vocês, já vai estar disponível, certo? Lá no catálogo de vigilância. Mais uma coisa para vocês juntarem aí no arsenal de documentos de vocês. Eu já falei um pouco lá, pegando a deixa do manual, né, sobre o cadastro de amostras no GAL. É importante você identificar a espécie animal, morcego, falar se é hematófago ou não hematófago. Ah, Isma, eu não sei. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas havendo dúvida, eu sempre falo, manda foto de tais regiões, que eu já vou mostrar aqui, que a gente junto vai decidir, tá bom? O exame, sempre escolher raiva animal, porque lá tem raiva,
raiva animal. Vamos sempre escolher raiva animal para a gente já caracterizar aquela amostra como que é de um animal, tá bom? O método sempre vai ser imunofluorescência direta para essas amostras. Uma outra novidade que já está lá no nosso manual, lembra que ano passado, quando eu falei assim, para todos os animais, vai colocar amostras de fragmentos de tecido do sistema nervoso central, cérebro, vai escolher lá no campo Gauss. Mas para morcego, além disso, além do tecido nervoso, na verdade, a gente ainda tinha que escolher algumas suaves de saliva, que é o que está lá, quando eles modificaram o GAL, que foi uma das coisas que a gente teve dificuldade lá em Augusto Inópolis, foi achar essas glândulas salivares, que, se eu não me engano, lá está suave de saliva. Né? E, na verdade, e ficava difícil da gente encontrar lá no meio de um milhão de tipos de amostras que tinha. Então, o LACEN, no próprio manual, também, que eles colaboraram, ficou instituído que para toda amostra de animal, vocês só vão cadastrar fragmento de tecido de cérebro, de SNEC, que é Sistema Nervoso Central, cérebro, tá bom? Porque quando chegar a morcego lá, o próprio LACEN, como são poucos, ela vai direcionar e já vai mandar certinho para o IEC com as duas amostras, eles complementam, tá bom? Outra coisa importante, não deixar de descrever o vínculo. Se você colocar lá, o morcego por si só já é um vínculo, né? Mas se for um cão ou gato, é importante você dizer se ele agrediu alguém e morreu dentro dos 10 dias, se ele estava com sintomas, que dia iniciou os sintomas, que dia que ele morreu, o que ele apresentava. Porque se chegar lá um cão, uma amostra de fragmentos de encéfalo de cão, e não tiver nada descrito, lá sempre vai dizer, deve ser daqueles municípios que ainda acham que tem que mandar 12 por ano. Então, tem que ter a amostra qualificada. Teve vínculo epidemiológico para raiva? Qual foi? Foi encontrado atropelado. O animal agrediu uma pessoa e veio a óbito durante o período de observação. O animal estava salivando, comportamento estranho. Então, colocar lá, tanto no campo observação do próprio sistema GAL, tem um campo lá, e também na ficha de episodia. É muito importante para vocês também ter o registro disso lá, do que aconteceu. Já já vamos falar sobre essa ficha de episodia. Eu trouxe aqui agora para vocês uma capacitação muito básica, para a gente tentar identificar o que é morcego hematófago do não hematófago. Isso é muito importante para a nossa vigilância. Quando a gente suspeita que houve, por exemplo, uma agressão de uma pessoa por um morcego hematófago, a gente fica de orelha em pé. Por quê? A gente sabe que ali perto, o que é o morcego hematófago? É o que a população chama de morcego vampiro. Ele vem para se alimentar de sangue. E ele é o que tem maior capacidade de transmitir a raiva, porque ele vem e faz a feridinha, não é isso? Para se alimentar de sangue. O outro não, os que não são hematófagos, eles não se alimentam de sangue. Se ele arranhou ou mordeu você, é porque você chegou muito perto dele, ele estava voando meio atordoado, porque está doente, e bateu em você, entrou na boleia de um caminhão, como já aconteceu, a pessoa andando de moto, ele bateu de frente com o morcego, né? O morcego pregou aqui na coxa dele, teve N situação. Achou na pia, foi tentar pegar ele mordeu. Se ele sentir acuado, ele morde. Mas ele não vem para cima de você para se alimentar, nem vem para cima de cavalo para se alimentar. Agora, esse não. Se ele está com fome, ele precisa se alimentar. Então, ele vai num cavalo, ele vai numa pessoa, vai num cão, certo? Então, essa informação de que é um morcego hematófago é extremamente importante para a gente. A partir disso, o que a gente sabe? Que tem um abrigo dele ali perto. A gente automaticamente já vai avisar para a DAPEC, ou o pessoal agora de Palmas, né, que está se organizando para atuar com essa equipe, a partir da expoliação em humano, ele vai tentar achar esse abrigo para tentar controlar essa população, para evitar que ela cresça muito e, se ela tiver o vírus rápido, ela não transmita para aquela população ali da região, nem de animais, nem de pessoas, tá? E também, como a gente vai cadastrar a amostra no GAL, a gente precisa identificar, lembra? Do MH ou do MNH, para a gente saber já encaminhar, identificar dessa amostra. Então, vamos lá. Tem vários tipos de espécies de morcego. Eu vou mostrar para vocês o que é bem claro, que é o morcego hematófago. Então, o morcego hematófago, basicamente, tem 5 características que você bate o olho e diz, isso é um hematófago.
Não teve essas características, aí não hematófago, tá? Vai para mandar para análise mesmo assim? Vai. Nas cidades, principalmente São Paulo, né? Essas entregas, demanda espontânea pela população, a maioria são de morcego não hematófago. E eles podem sim transmitir a raiva. E eles também albergam o vírus da raiva. Só que os encontros, os acidentes com as pessoas são menores, porque eles não vêm para cima da pessoa para se alimentar. Tá? Mas pode, se a pessoa chegar perto, tentar pegar, ele vai morder, vai arranhar do mesmo jeito, tá bom? Então, vamos lá. Quais são essas características que definem os nossos morcegos hematófagos, que é o morcego vampiro, que a população chama? Então, primeiro, a gente tem que ver... O mais difícil é isso, essas orelhas. Vamos até esquecer essas orelhas, eu nunca falo da orelha. Mas quando vocês tiverem dúvida, quiser mandar no nosso grupo lá, zoonoses peçonhentos, no WhatsApp particular, eu sempre gosto que vocês mandem no grupo, porque um vai ajudando o outro, um vai aprendendo, né? Então, olha só, primeiro, a orelha é assim. Mas isso aqui é o menos que você vai bater o olho e vai conseguir achar. Vamos para o focinho. Eu sempre peço, manda foto do rosto, eu quero o focinho, eu quero a boca e eu quero a membrana entre as pernas, tá? Esses três características, para mim, são as mais importantes. Vamos lá, focinho achatado. A gente chama focinho de ferradura ou focinho parecido com focinho de porco. Isso é bem característico. Aqui eles têm sensor de temperatura, por isso que quando ele vem se alimentar, ele vem em cima, ele faz a feridinha em cima de um vasinho, porque ele quer sangue. Então, ele vai lá, com esse sensor que ele tem na narina dele, ele consegue achar, pela temperatura, que existe um vasinho ali e ele vai se alimentar, tá bom? Outra coisa, lábio inferior fendido. Você está vendo aqui, em humano a gente chama lábio leporino, né? Então, ele tem esse sulcozinho. Por que isso aqui? Os morcegos hematófagos, diferente do que a gente pensa, assim, quando a gente chama ele de vampiro, que ele vai lá, coloca as presas e se alimenta, sugando pelas presas, não é assim. Ele, na verdade, ele pega esses dois dentinhos que ele tem aqui, ó, faz o corte pequenininho. A saliva dele tem uma substância anticoagulante, então aquela região começa a sangrar e ele usa esse lábio dele fendido para quê? Para tirar, para lamber. Então, com esse lábio fendido, facilita muito que a língua entre e saia rapidamente. Ele consiga lamber uma quantidade grande de sangue. Geralmente, eles se alimentam praticamente o mesmo peso do seu corpo, tá? Então, ajuda bastante ele. Então, isso aqui é a natureza ajudando ele. Então, teve esse lábiozinho fendido, ó, é bem característico. Também ele vai ser um hematófago, junto com o focinho e junto com isso aqui, que eu acho muito importante. Eu sempre peço, bate foto do rostinho dele, focinho, eu quero ver boca e eu quero ver essa membrana que tem entre as pernas. O morcego hematófago, ele até consegue caminhar um pouco, sabiam? Então, assim, o pessoal da DAPEC sempre fala, você já tentou correr com a saia, né? É mais difícil. Então, assim, entre uma perna e outra, essa membrana, ela praticamente não existe. Ela existe, assim, bem rusticamente. Ele não vai ter uma cauda. Ele tem uns que são... Deixa eu até colocar aqui para o próximo slide, para ver se eu acho para vocês. Aqui, ó. Olha a diferença dos outros. Tem uns que tem uma cauda. Esse aqui tem uma membrana bem grande, né, entre as pernas. Esse aqui tem a membrana e a caudinha, tá bom? Que a gente chama cauda livre, tá certo? Olha só, já aproveitando aqui o narizinho desse, que é o nariz em folha, que a gente chama, um septo nasal, né, que chama. Folha nasal, desculpa, folha nasal. Aí tem gente que fala assim, se tiver uma folha nasal é não hematófago, se não tiver é hematófago. Não, gente, olha aqui, esse aqui parece um focinho de cachorro, não tem essa folha nasal, nem esse aqui, que ele se alimenta de néctar de plantas, tá? Então, nem uns têm a orelha maior, menorzinho, mas a orelha para mim é a característica menos forte para a gente identificar um hematófago, tá? Então, voltando lá, a gente já viu que ele tem que ter esse focinho em ferradura, lábio fendido inferior e essa membrana quase inexistente. E não tem cauda. Olhou entre as pernas, tem uma cauda, você já sabe, é não hematófago, tá bom? Então, teve dúvida?
manda para a gente tenta ajudar. Tem essa outra característica, eu não acho ela tão fácil também, não. Ainda mais se você não vê vários morcegos com frequência. Mas olha só, ele tem um dedo bem proeminente. Está vendo aqui como que é grande em relação à mãozinha dele, né? A ponta da asa, na verdade. Então, assim, isso aqui também é meio como as orelhinhas. Quem tem prática consegue bater o olho e ver. Outras pessoas não, tá bom? Mas principalmente o focinho, o lábio e essa membrana entre as pernas, tá bom? Teve dúvida? Manda lá no N-zoonose para a gente estar tirando. Então, tem aquelas 5 características, é um hematófago. Não tem, você vai colocar lá como não hematófago, que é uma diversidade muito grande deles, certo? E esse aqui são só alguns exemplos. Voltando a lá, para a nossa capacitação, né? Sobre a gente já coletou a amostra, já condicionou, já cadastrou no GAL, agora a gente vai fazer o envio dessas amostras para o LACEN. O que precisa mandar, além da amostra? Não é só mandar a amostra, não. Você vai ter que enviar junto um ofício, a notificação de investigação de epizotia. Olha só, lembra que eu falei que ia falar sobre isso? Hoje, toda amostra enviada para o LACEN para o diagnóstico da raiva precisa ir acompanhada dessa notificação de epizotia, certo? Que eu já vou mostrar o que é. E também, quando você cadastra no GAL, lá no manual vai falar também que você vai ter que, após o cadastro daquele número de amostras, seja uma, duas, que você vai enviar naquele momento, ou 10, vai ter uma requisição individual das amostras cadastradas. Então, vai ter que imprimir esse documento e encaminhar junto com a epizotia e o ofício para o LACEN. Se faltar, eles te ligam falando, ó, tá faltando, e essa amostra fica parada lá por mais tempo ainda, tá certo? A gente falou que tem que toda amostra ser enviada para o LACEN, quando ela vai para o diagnóstico da raiva. A gente tem uma portaria de 2017, antes era aquela portaria de consolidação, número 4, e posteriormente o Ministério lançou a 782 de 2017. Deixa eu só passar aqui para mostrar. Nessa 782 de 2017, eles falam especificamente sobre as ações de epizotia. E lá eles citam, né, que tem que ser notificado como epizotia. Na verdade, que é de notificação compulsória, né? Tanto a doença raiva em animal, certo? Quanto os eventos de saúde pública, epizotia. O que é epizotia? É a morte de um ou mais animais que eles têm uma certa relevância para saúde pública. Então, um cão ou gato, sintoma neurológico, igual está aqui, ele pode ser suspeito de raiva, né? Então, ele tem que ser notificado como epizotia. Primatas não humanos, quem já coletou a amostra de febre amarela, também esse é o animal que já era, praticamente era só ele que era notificado, né, como epizotia. Mas toda outra situação que envolve o quê? Um animal mamífero, a gente conseguiu coletar a amostra, ou pelo menos houve o óbito, a gente precisa notificar como epizotia. A gente tem uma particularidade em relação a equídeos. Lembra que eu falei que os equídeos, quem coleta a amostra é a da PEC? Para equídeos, a gente só vai notificar nessa ficha de epizotia quando a gente tiver um resultado positivo para raiva, certo? Ou se estiver sendo feita a investigação, por exemplo, de febre do Nilo. Essa parte aqui eu não consigo explicar muito, porque quem trabalha com isso é o pessoal das arboviroses. A gente trabalha só com a raiva, tá? Então, assim, nesse caso, um equino, igual a gente teve uma situação em Palmas agora, a gente recebeu da DAPEC a informação de um equídeo positivo para raiva. Aí a gente solicitou que eles notificassem como epizotia. Eles não coletaram a amostra, mas já receberam o resultado positivo, tá? É diferente de um bovino. O bovino positivo já não precisa notificar. Mas equídeos, ele entra aqui, ó, como sintomatologia neurológica e tem que ser notificado com epizotia. Os demais, havendo coleta de amostra, vocês sabendo da situação, vocês também notificam para a gente saber onde que está acontecendo isso e também para a gente investigar. Por que morte de canídeo silvestre é relevante para a raiva?
canídeos, eles são mamíferos, né? E são animais silvestres. Se possível, coletar as amostras, morte de quirol em área urbana, mas a gente também caminha rural, tá bom, gente? Vamos se deter, se a gente caminhar a amostra para o LACEN, mesmo sendo rural, a gente vai precisar notificar, tá? Morte de roedores, roedores também são mamíferos. Lembra que eu falei lá na frente que a raiva ela só é transmitida e acomete mamíferos? Por isso que as aves silvestres não estão contempladas para a gente, a raiva hoje aqui, que é o que a gente está falando, tá? E animais silvestres sem causa conhecida. Se mamífero, esse animal silvestre, a gente vai também notificar como epizotia para a raiva. Então, só voltando. A partir dessa portaria, né, todo animal com raiva e que são definidos como epizotias, que a gente são praticamente todas, exceto as aves e os silvestres que não são mamíferos, a gente vai notificar como epizotia. Essa é a ficha. É bom que vocês tenham também essa ficha no município. A numeração, ela vai ser inserida no SINAM, a numeração, ela vai ser pega junto com a equipe de vigilância na sequência das notificações que eles têm, tá? Então, e vai preencher conforme a situação, tá bom? Conforme as informações daquele animal. Lembra que eu falei do campo observação da ficha de epizotia para fazer o quadro clínico aqui das pessoas? Então, também aqui, das pessoas não, perdão, do cão ou gato, é importante colocar aqui qual o vínculo epidemiológico, sintoma, como aconteceu a suspeição, tá bom? Para poder comprovar que aquela amostra é qualificada para a raiva. Se não for comprovado isso, o próprio LACEN, o Instituto Evandro Chagas, ele desqualifica e não realiza o exame. Depois de vocês terem feito tudo, ido lá coletar tudo mais. Então, só reforçando. Lembra que eu falei que tem que ter o ofício, a ficha de notificação de epizotia, de toda a amostra de mamífero encaminhada para o diagnóstico da raiva. Então, tem que ter isso e mais aquele comprovante que você cadastrou ele no GAL. E os equídeos, conforme eu falei também, como eles são amostras coletadas pela DAPEC, a gente, para a raiva, a gente só vai notificar se o animal for positivo. A DAPEC nos informa todo animal positivo de produção. Aí a gente entra em contato com vocês, solicita vocês fazerem a investigação lá junto àquelas pessoas que possivelmente tiveram contato com ele e mais também fazer essa notificação desse caso de raiva. Alguma dúvida, pessoal? A gente está às 16h17. Eu não vi mais nenhuma dúvida aqui no chat. Deixa eu só aproveitar e reforçar isso aqui. Quem tiver uma dúvida, vai formulando aí, coloca no chat. Eu vou colocar novamente a lista de frequência, tá? E o link para o Drive, que eu já estou falando dele daqui a pouquinho. Queria só falar sobre essa questão das normativas sobre essa ação, né? A gente fez um ofício em 2018, fizemos 2 em 2020, né, reforçando sobre essa questão. Um sobre a notificação da epizotia, quando notificar, e outro sobre quando enviar a amostra e como enviar as amostras de raiva. Em 2020 fizemos também uma nota técnica, que é essa que eu falei que está em revisão, a gente vai fazer algumas alterações, vamos inserir esse manual dentro dela também. E só reforçando que a gente precisa que as amostras elas tenham vínculo para a raiva. Como eu falei, se lá no LACEN, lá no IEC não for comprovado que existe o vínculo, eles nem vão realizar essa amostra, tá? O diagnóstico laboratorial. E é muito importante, vocês viram, que vocês só vão achar amostras com suspeitas de raiva, animais com suspeitas de raiva, se você tiver o quê? A população educada para avisar vocês ou avisar a DAPEC se for um animal de produção. Então, tudo vai começar pela população, por vocês também estarem monitorando as áreas que vocês monitoram, para a gente conseguir encontrar em tempo oportuno essas amostras. E essa coleta é o começo de várias outras ações que vêm com a sequência, né, desse achado. Essa é a nota técnica, eu falei que está em revisão.
Ela ainda, vocês podem utilizar, ela não utiliza a parte do cadastro de amostra, mas a parte de episodia só não está com a portaria atualizada, mas vai ser basicamente a mesma coisa, certo? Mas a gente, de todo jeito, vai atualizar ela. E teve uma colega aí que perguntou sobre deixar disponível esse manual, mandar por e-mail. A gente tem esse drive, que inclusive eu passei o link aí para vocês, que tem, quando vocês acessam esse link, vocês entram lá na pasta doenças de transmissão vetorial e zoonose, que é a da minha diretoria, tá? E lá tem várias partes, tem animais peçonhentos, eu vou falar das partes que eu trabalho, da área técnica que eu trabalho. Tem animais peçonhentos, tem leptospirose, tem raiva, tem hantavirose, tem mormo, tem... o que mais? Leptospirose, já falei, febre maculosa. Então, assim, tem uma pasta para cada uma dessas doenças ou agravos, né? Dentro de raiva tem várias pastas. Dentre essas pastas, esse material aqui, hoje, só a apresentação em PDF, o manual vai estar lá disponível. Posteriormente, a gente conseguir na gravação com a UFT, a gente vai passar, colocar essa gravação lá, a princípio, tá? Então, vai estar dentro dessa parte, monitoramento de circulação viral. Esse catálogo que fica no Drive do Google, é muito importante para vocês terem todo o material atualizado. Isa, eu queria alguma coisa sobre epizotia. Entra no catálogo, vai lá em raiva, está lá dentro de epizotia raiva, certo? Alguma coisa de Fischer-Sinan raiva humana. Da mesma maneira, a gente tenta atualizar. Então, ele é muito importante se vocês conseguissem manusear eles, para vocês terem acesso aos documentos lá. Porque muitas vezes vocês ficam, me manda por e-mail isso, aquilo. A gente para de fazer uma coisa para mandar aquilo por e-mail, sendo que está tudo aqui já disponível, tá bom? Para vocês. A gente tem uma pergunta aqui da Luziene. Tem alguma meta para enviar a amostra ou de acordo com a demanda? A gente falou aqui, né, Luziene, mais atrás, que a gente, até 2018, a gente tinha, cada município tinha que mandar pelo menos 12 amostras, né, que era justamente aquela questão de amostras desqualificadas, né? O animal, vocês fizeram etanase de um animal ali naquele mês, para a leishmaniose, vocês mandavam aquele animal. O animal não tinha clínica nenhuma para raiva, não agrediu ninguém, ele foi confirmado para leishmaniose, vocês eutanasiaram e mandaram para raiva, porque vocês tinham que cumprir pelo menos 12 amostras, uma por mês. Não existe mais isso desde 2018, tá? Esse ofício 498, ele falou sobre isso, a gente na nota técnica já falando sobre isso, já tivemos outras web também sobre isso. Então, qual que é a demanda? Se hoje, esse mês não, abril está acabando, mas se amanhã, né, sexta-feira ainda, amanhã você ficou sabendo de um cão que mordeu uma pessoa, ficou em observação 10 dias e ele veio a óbito. Essa amostra, ela está qualificada com vínculo epidemiológico para raiva? Está, não está? Então, você vai juntar a sua equipe, sabendo que esse animal tem uma observação, já vai monitorar o quadro dele. Se ele agravou, você já fica mais em alerta ainda, morreu, o proprietário avisou, vocês estavam passando lá para olhar, aí vai coletar aquela amostra. Se apareceu 1, se apareceu 2, se apareceu 15 animais no mês, que eles atendo a algum daqueles critérios de vínculo epidemiológico para raiva, vocês vão mandar os 15, ou 1, se aparecer 1, ou 15. Eu acho estranho um município que tem, durante os 12 meses do ano, você não tenha nenhum animal, cão ou gato suspeito da raiva, com sintoma neurológico, você não tenha nenhum animal. Lembrando que esse suspeito neurológico tem que vir a óbito ali dentro de 10 dias, tá, pessoal? Também. Porque, por exemplo, tem outras doenças como a sinomose, o animal vai arrastando aquela doença, alguns melhoram, os outros não. Então, também tem que ver essa questão de adoeceu, dentro de 10 dias vai vir a óbito. A raiva, ela acontece dessa maneira, certo? Então, assim, teve o vínculo ali, igual eu estava falando, durante 12 meses ao ano, você não mandar uma amostra, ninguém achou um morcego caído na casa e entregou para vocês, muitas vezes esses morcegos são da própria equipe de saúde, porque vocês sabem. Agora, por que a população ainda não está sabendo, né?
tem que conscientizar eles, conversar com os agentes de saúde, para também eles estarem sabendo, avisar a população que cão ou gato com suspeita de raiva tem que ficar em observação. Se mordeu alguém, a pessoa busca atendimento e o animal vai ficar em observação. Se achou um morcego caído, vai entregar para vocês, tá bom? Então, isso são coisas que vocês vão construindo com várias ações de educação e saúde. A gente vai educando as pessoas a atuar nessa vigilância também passiva, né, avisando vocês de alguma situação de risco, certo? Vocês não estão lá no território todos os dias. A população também precisa contribuir para essa vigilância, certo? Aí, voltando à pergunta da Luziene, aqui no município, precisamos fortalecer as ações de educação e saúde para a população. É justamente o que eu estava falando, né, Luziene? Eles informar os casos encontros morcegos. Justamente isso. Dentro dessa ação de monitoramento, você só vai saber, às vezes, daquele animal suspeito depois que você fez uma ação de educação na comunidade, naquela região, e a pessoa vai estar ciente que ela precisa avisar quando tiver um animal suspeito com raiva. Também aquelas pessoas que buscaram unidade de saúde para atendimento antirrábico e foi por um cão ou gato, que ele vai ficar em observação, é outro animal que a gente também tem que estar monitorando, para ver se vai precisar coletar a amostra ou não, tá? Carpegiani, a gente colocou aqui na apresentação, e tem nessa nota técnica, a princípio eu vou pedir para você olhar ela, tem tanto os EPIs como tem a relação de materiais que tem que ser utilizado. Eu passei rápido para não ir falando, ela já ficou uma apresentação um pouco grande, mas eu vou só mostrar aqui, tem tanto nessa apresentação como na nota técnica, a antiga, e aqui vai vir e vai permanecer lá, tá? Que é isso aqui. Vocês precisam se proteger com a dosagem de anticorpos satisfatória, mas também com equipamentos de proteção individual e materiais de coleta, porque não é uma amostra fácil de coletar. A única que é fácil de coletar são os morcegos, você vai encaminhar ele inteiro, né? Vai congelar e encaminhar ele inteiro. A Francilara queria receber esse manual por e-mail, se possível. Como eu falei, Francilara, ele está lá no catálogo, você pode anotar, copiar esse link aí, salvar no seu computador, ou já abrir ele no celular, se tiver no celular. Aí você já consegue, vai lá em doenças de transmissão vetorial, zoonose, raiva e monitoramento de circulação viral. O manual já está lá, certo? Eu posso tentar mandar após, né, verificar a lista de frequência, mas eu preciso que vocês também nos ajudem e comece a acessar o catálogo, tá? Tudo que precisar já vai direto no catálogo que tá tudo lá. A maioria das coisas a gente tem conseguido atualizar lá, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? A gente colocou novamente a lista de frequência aí, tá? A gente precisa que todos vocês assinem. Eu queria colocar para vocês também aqui os nossos telefones, inclusive os do Laboratório de Saúde Pública, o LACEN, né, aqui de Palmas. Se houver alguma dúvida quanto à recepção de amostra, ao sistema GAL, mesmo após ler aquele manual, mas a gente tentou deixar ele bem claro. A Caperdiana ainda está perguntando por quem é fornecido, tem que ser fornecido pelo município, tá? Conversar com o seu gestor, né? Primeiro, ver a sua equipe lá no município. São as pessoas que vão coletar a amostra? Então, eu tenho que ter as pessoas, saber quem são. Eu tenho que ver se elas estão com a titulação antirrábica em dia. A dosagem ela tem que ser anual. Algumas pessoas vão iniciar do zero esse esquema, outras vão fazer o monitoramento apenas a sorologia, né? Que é a titulação, a dosagem de anticorpos anual, mas enquanto ela permanecer naquela atividade, que de uma hora para outra ela vai colocar a mão no animal suspeito de raiva para coletar a amostra, aí a gente precisa ter essa proteção, tá? E mesmo essas pessoas que têm uma titulação comprovada, se houver um acidente, ainda assim a gente vai precisar reforçar a imunidade dela, tá bom? Então, além da titulação, além de saber quem são essas pessoas do seu município, também ter os EPIs, também ter os equipamentos, tá bom?
Aí conversar com o gestor, conversar que é importante essa ação. Eu sei que muitos municípios estão, como não tem meta para cumprir, eles acham que não precisa fazer mais, mas não é assim. Na verdade, vocês viram lá pela quantidade de amostras que estão sendo enviadas, são muito poucas para o nosso universo que é estado do Tocantins, o universo de vocês aí, que é cada município dos 139. Então, nós temos muito pouca amostra enviadas. E algumas, quando vêm, ainda tem algum probleminha, né? Ou deu algum problema no conservação, ou não enviou a ficha de epizotia, tá? Então, a gente precisa também que seja feito tudo corretamente para não colocar o serviço de vocês a perder, tá certo? Então, a gente coloca à disposição. Qualquer outra dúvida, entre em contato no e-mail. Dúvida quanto a essa profilaxia humana de pré-exposição para os técnicos que atuam nessa coleta de amostras para raiva, já manda. Se quiser mandar foto do cartão de vacina, eu não tenho como eu falar uma coisa assim, vocês todos vão fazer de tal maneira. Cada pessoa tem um histórico vacinal contra a raiva, pode ter ou não a titulação, e cada pessoa vai ser uma conduta, a gente precisa interpretar isso. Só reforçando que esse ano foi alterado o esquema de pré para quem vai iniciar, só são 2 doses agora, antigamente eram 3, no dia 0, 7 e 28. Agora é no dia 0 e 7, então ficou bem mais fácil iniciar e terminar o esquema, tá bom? Mas isso aqui manda a situação, quantas pessoas no e-mail, já com histórico de vacina, o nome completo, que eu tento achar no GAU se tem uma titulação ou não e respondo formalmente por e-mail, orientando o que deve ser feito com cada servidor, tá bom? Todos assinaram, estamos conversados por hoje. Alguma dúvida mais? Eu quero agradecer vocês por mais, né, esse evento, a gente espera ter esclarecido. E também a gente pede que espero, né, que na lista de frequência vocês tenham colocado assim alguma recomendação de alguma melhora, alguma coisa, a gente está aqui também para aprender. Obrigado por vocês participarem, compartilharem com a gente as situações, né, que estão acontecendo aí. A gente agradece pela paciência, né? Para o pessoal mais antigo, muita coisa foi repetida, mas a gente teve algumas situações novas, né? E para o pessoal novo, a gente espera ter esclarecido, conscientizado, né? Sensibilizado, né? Na verdade, para que essa ação não deixe de ser feita no seu município. Vocês trabalham com 1000 doenças, né? 1000 ações, mas essa também a gente tem que fazer para evitar, né, novos casos de raiva, principalmente em humanos, tá bom? A gente que agradece. Um abraço para vocês. Obrigado pela participação de todos. Não vou falar os nomes, porque vocês posso esquecer alguém, mas a gente está aqui de olho, um olho na apresentação, um olho ali no chat, para a gente estar fazendo essa troca hoje, tá bom? E até o próximo evento, a gente vai tentar avisar com mais de antecedência. E quando tiver gravação também avisaremos. Muito obrigada. Um ótimo fim de tarde para vocês. Eu só esperar quem está digitando, o pessoal só agradecendo. A gente que agradece, tá? O Everson está perguntando se vai substituir no ano passado, sim, até porque a gente teve alterações. Eu deixei ela lá ainda até a gente salvar essa outra, tá, Everson? Mas vamos substituir sim, essa está mais atualizada, tem um manual, né? Tem vários detalhes, mas que a gente tentou melhorar aqui, tá? E com a atividade de casa, todo mundo tá lembrado, né? Ler o manual de vigilância e controle do Ministério de Controle de Zoonoses do Ministério da Saúde. Ele é de 2016, a última atualização. Ele é muito importante para os trabalhos de vocês, tá? Muitos não conhecem ainda. Então, baixa lá,
põe no Google, Manual de Vigilância e Controle de Zoonose. É o primeiro acho que é o segundo capítulo sobre a raiva, é pequenininho, que ele define quais ações fazer mediante a presença da variante canina, mediante a presença da variante de morcegos. Aí fala lá quais são as ações para raivas que devem ser feitas, para vocês ficarem tinindo aí na vigilância da raiva, tá bom? Até um próximo momento. Novamente agradecer a vocês, uma ótima tarde, fiquem com Deus.